Milionário expulsa filho por se casar com uma simples professora pobre, mas quando descobre o que eles construíram, todos ficam em choque. Jonathan Miller se inclinava para trás em sua poltrona de couro, seus dedos tamborilando ritmicamente sobre a superfície da mesa de mogno. Diante dele, uma imensa parede de vidro exibia a vastidão de São Paulo, os prédios elevados e as ruas apressadas. Normalmente, essa vista lhe trazia uma sensação de domínio. Cada torre que ele via parecia um reflexo do império que construíra com décadas de sacrifício e ambição. Mas, naquele momento, nada parecia sob controle. A conversa que acabará de ter com seu filho, Michael, ainda reverberava em sua mente. O silêncio da sala pesava mais do que qualquer reunião mal sucedida. Jonathan se perguntava em que ponto as coisas entre ele e o filho haviam começado a se distanciar tanto. Ele vai perceber o erro, mais cedo ou mais tarde, murmurou para si mesmo, tentando encontrar alívio na própria lógica. Mas a angústia crescia. Ele tinha certeza de que estava oferecendo o caminho certo, estabilidade, prestígio e a continuidade de um legado que Michael herdaria com o tempo. Tudo o que Jonathan havia conquistado, cada transação milionária, cada fusão e aquisição, havia sido para ele. E agora, seu único filho estava disposto a jogar tudo fora por um romance que Jonathan não conseguia entender. Michael saiu do elevador com passos rápidos, o coração batendo forte. A conversa com seu pai ecoava em sua cabeça como uma tempestade. Jonathan não havia apenas expressado desaprovação por Emily. Ele deixará claro que, para Michael, havia apenas duas opções: seguir as expectativas impostas ou ser excluído de tudo. Enquanto atravessava o lobby da empresa, funcionários o cumprimentavam com acenos polidos, mas ele mal os enxergava. Os sapatos de couro ecoavam no piso frio, acompanhando o ritmo de seus pensamentos desordenados. Ao chegar ao estacionamento, ele entrou em seu carro, jogando as chaves sobre o banco ao lado. Seu peito subia e descia rápido, como se estivesse tentando prender a respiração para manter o controle. Com mãos ligeiramente trêmulas, pegou o celular e discou para Emily. "Amor, preciso te ver", disse, a voz rouca de cansaço emocional. Do outro lado, Emily percebeu a tensão no tom dele. "Venha para cá, estou esperando." Sua voz era suave, mas firme, como uma âncora em meio à confusão que ele sentia. Michael dirigiu pela cidade sem prestar atenção à paisagem ao redor. Cada semáforo que parava parecia um lembrete cruel da decisão que precisava tomar. Ele sabia que seu pai não recuaria. Jonathan nunca recuava. Durante toda a sua vida, Michael havia tentado se moldar às expectativas do pai. As escolas caras, a universidade de renome, o treinamento nas operações da empresa. Mas, no fundo, ele sempre soubera que não era esse o caminho que queria seguir. Quando estacionou em frente ao prédio modesto onde Emily morava, sentiu uma mistura de alívio e medo. Alívio por estar perto dela. Medo por saber que a escolha que faria a partir dali não teria volta. Emily já o esperava na porta. Ao vê-lo, abriu um sorriso pequeno, mas preocupado. Seus olhos claros pareciam ler a alma de Michael sem que ele precisasse dizer uma palavra. "Vem, entra", disse ela, segurando pela mão e conduzindo para o pequeno sofá da sala. Michael afundou no sofá, deixando escapar um longo suspiro. Emily sentou-se ao seu lado, mantendo a mão dele entre as suas. Não precisavam de formalidades. Ela sabia que algo sério havia acontecido. "O que foi?", perguntou, em um tom baixo e delicado, enquanto acariciava os dedos dele. Michael passou as mãos pelo rosto, como se tentasse apagar o peso da conversa que tivera horas antes. Então, se recostou, olhando para o teto por um momento, antes de finalmente falar. "Meu pai me deu um ultimato." Sua voz estava pesada, carregada de frustração e tristeza. Emily observava atentamente, percebendo a profundidade do conflito que ele carregava. "Como assim, ultimato?", perguntou, sem soltá-lo. Michael esfregou as mãos nervosamente sobre as pernas e deixou escapar uma risada amarga. "Ou eu termino com você e sigo o caminho que ele escolheu,
ou estou fora da família e dos negócios. Aquelas palavras pairaram na sala, carregadas de uma gravidade que nenhum dos dois podia ignorar. Emily manteve-se em silêncio por alguns segundos, tentando absorver a situação. Ele realmente falou isso? Perguntou, sua voz um pouco mais baixa, quase incrédula. Michael assentiu lentamente, sem conseguir encará-la nos olhos. Falou, do jeito dele, claro, mas a mensagem foi clara como água. Ou sigo o que ele quer, ou sou cortado de tudo. Emily apertou a mão dele com mais força, como se quisesse transmitir segurança. Michael, eu nunca quis te colocar nessa posição. Ele balançou a cabeça antes que ela pudesse continuar. Não foi você. Sua voz saiu firme dessa vez. Essa é uma decisão que eu já vinha adiando há muito tempo. Talvez seja a primeira vez que eu tenha a chance de escolher por mim mesmo. Emily o olhava com ternura, mas também com apreensão. Sabia que a escolha de Michael teria consequências enormes e irreversíveis. E o que você vai fazer? Perguntou ela, com cuidado, mas sem rodeios. Michael a encarou pela primeira vez desde que chegará. Seus olhos estavam marejados, mas havia também uma determinação neles que Emily nunca havia visto antes. Eu escolho você, disse ele, num tom que não permitia dúvidas. Emily sentiu uma onda de emoção atravessar seu corpo. Quis sorrir, mas sabia que não havia apenas felicidade naquela escolha. A resposta de Michael significava muito mais do que amor. Significava sacrifício, ruptura e um futuro incerto. Ela deslizou para mais perto dele, aninhando-se ao seu lado. Ficaram assim, em silêncio, por alguns minutos, apenas respirando juntos, como se tentassem encontrar força um no outro. Vai ser difícil, murmurou Emily, com a cabeça apoiada no ombro dele. Michael passou o braço ao redor dela, puxando-a para mais perto. Eu sei. Sua voz era baixa, mas havia uma calma nova nela. Mas nada que vale a pena é fácil, certo? Emily sorriu, mesmo que de forma discreta. Certo. Os dois permaneceram ali, em silêncio, deixando que a presença um do outro fosse o suficiente por enquanto. Michael sabia que havia perdido algo importante naquele dia, a aprovação de seu pai, talvez para sempre. Mas também havia ganhado algo precioso, a liberdade de viver segundo suas próprias escolhas. A escolha estava feita e ele não se arrependia. Mesmo sabendo que o caminho à frente seria árduo, Michael sentia uma leveza inédita. Ele não estava sozinho e, com Emily ao seu lado, estava pronto para enfrentar o que viesse. No fundo, ambos sabiam que esse era apenas o começo de uma jornada que exigiria mais deles do que podiam imaginar. Com a decisão tomada, a vida de Michael mudaria para sempre. O apartamento que Michael e Emily haviam alugado era simples, com poucos móveis e paredes brancas vazias. Uma mesa pequena na cozinha, um sofá gasto na sala e um colchão no chão do quarto. Não havia quadros ou decorações caras, apenas o essencial. Era uma vida completamente diferente daquela que Michael conhecia, mas pela primeira vez ele sentia que estava vivendo por conta própria. Deitado ao lado de Emily no colchão, ele passou o braço em volta dela, puxando-a para mais perto. Sentiu o corpo dela relaxar contra o seu. Apesar de todas as incertezas, havia uma paz ali, algo raro em meio à turbulência que enfrentará nos últimos dias. Vai ser difícil, murmurou Emily, com a cabeça encostada no peito dele. Michael ficou em silêncio por alguns instantes, pensando nas dificuldades que viriam. Ele não tinha mais a segurança do dinheiro da família e sabia que o caminho que haviam escolhido seria longo e cheio de desafios. Mesmo assim, a sensação de liberdade era indescritível. Mas vai valer a pena, respondeu, apertando-a contra si. Emily ergueu o rosto para ele, sorrindo. Era um sorriso pequeno, mas cheio de esperança. Juntos, a gente consegue. Michael beijou-lhe a testa e, por um momento, o mundo lá fora deixou de existir. Naquele instante, o apartamento simples onde estavam parecia o lar mais acolhedor que ele já tivera. Nos dias seguintes,
Michael e Emily começaram a traçar os primeiros passos para a realização de seu sonho. A ideia de criar um projeto educacional voltado para crianças em situação de vulnerabilidade social crescia a cada conversa. Eles passavam horas no sofá, com cadernos abertos e anotações espalhadas pela mesa da sala. Precisamos de um nome que simbolize esperança e transformação, disse Emily, mordendo a ponta do lápis enquanto folheava suas anotações. E se chamarmos de Horizontes Brilhantes? Sugeriu Michael, depois de alguns minutos de reflexão. Algo que mostre que queremos abrir novas possibilidades para essas crianças. Emily sorriu. Perfeito. Com o nome definido, começaram a listar as pessoas que poderiam ajudá-los a tirar o projeto do papel. Emily fez a primeira ligação para Sarah Williams, sua amiga psicóloga. Sarah atendeu do outro lado da linha com sua voz calorosa de sempre. Sarah, precisamos de você, disse Emily, sem rodeios. Me conta tudo, respondeu Sarah, animada. Quando Emily explicou a ideia, Sarah ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo o que havia sido dito. Então, riu baixinho. Eu não tenho muito para oferecer além do meu tempo, mas estou dentro. Quando se encontraram pessoalmente, Sarah a abraçou com força. Isso que vocês estão fazendo é incrível. Quero ajudar em tudo que puder, disse ela, com um brilho nos olhos que transmitia confiança. Michael a cumprimentou com um sorriso genuíno. Precisamos de pessoas que acreditam na missão. E você é uma delas. David Johnson foi o próximo a se juntar ao grupo. Ele era um antigo colega de faculdade de Michael e trazia consigo uma mente estratégica e uma abordagem prática. Quando Michael ligou para ele, David fez poucas perguntas. Então, você largou tudo e quer abrir uma ONG, disse ele, com um tom misto de surpresa e curiosidade. Exatamente. E preciso de alguém que me ajude a colocar ordem nisso tudo, respondeu Michael. David deu uma risada curta. Você sempre foi louco, Miller, mas, sinceramente, acho que é uma loucura boa. Estou dentro. Quando se encontraram pela primeira vez no novo escritório improvisado, uma sala pequena emprestada por um amigo, David colocou as mãos nos bolsos e avaliou o ambiente. Vamos precisar de mais do que boas intenções para isso funcionar, advertiu ele. Mas se fizermos direito, pode ser algo grande. Michael assentiu, absorvendo as palavras do amigo. Eu sei, e por isso estamos contando com você. David deu de ombros. É melhor começarmos logo. Então, temos muito trabalho pela frente. A equipe cresceu rapidamente. Lisa Brown, uma assistente social com experiência em atendimento a famílias, entrou no projeto e começou a conectar as crianças e seus responsáveis com recursos essenciais. Vocês vão precisar de mais estrutura se querem alcançar essas crianças de verdade, alertou Lisa em uma das primeiras reuniões. Eu posso ajudar com isso. Conheço algumas pessoas. Thomas Clark, um professor aposentado, apareceu alguns dias depois com um entusiasmo contagiante. Ele havia sido mentor de Emily. Ao saber do projeto, fez questão de participar. Eu sempre acreditei em você, menina, disse ele a Emily, dando-lhe um abraço afetuoso. Estou orgulhoso do que estão fazendo. Precisamos de sua experiência, Thomas, disse Michael, apertando a mão do professor com gratidão. Thomas sorriu, ajeitando os óculos sobre o nariz. E vocês terão. O projeto tomou forma rapidamente, mas logo veio a primeira grande dificuldade. O dinheiro começou a acabar. Michael usará suas economias pessoais para manter a iniciativa funcionando, mas os custos aumentavam mais rápido do que ele imaginara. A cada mês, o orçamento apertava mais e a incerteza crescia. Precisamos de mais recursos. Assim não vamos aguentar por muito tempo, comentou David durante uma reunião. Michael massageou as têmporas, tentando encontrar uma solução. Não temos outra escolha a não ser continuar. Emily o observava com preocupação, mas também com admiração. Sabia que ele estava se esforçando ao máximo. Vamos dar um jeito, disse ela, tentando infundir esperança.
Mas as noites começaram a ficar mais longas e os dias mais exaustivos. Uma noite, enquanto estavam deitados, Emily se virou para ele, com o olhar cheio de incerteza. "E se não der certo?" perguntou, em um raro momento de vulnerabilidade. Michael a puxou para perto, beijando sua testa com carinho. "Vai dar certo. Vamos fazer dar." As palavras dele eram simples, mas carregadas de uma determinação inabalável. Emily fechou os olhos e deixou que a confiança dele a envolvesse, mesmo que, por dentro, ela ainda sentisse o peso da responsabilidade sobre os ombros. Apesar das dificuldades, a equipe não recuou. Eles sabiam que estavam fazendo algo maior do que eles mesmos. Cada pequeno progresso trazia uma nova dose de esperança, uma família ajudada, uma criança que conseguia acesso à escola, um sorriso que antes não existia. Essas pequenas vitórias eram o combustível que mantinha todos de pé. Mas a pressão financeira era constante e as dúvidas continuavam à espreita. Michael sabia que estava apostando tudo. Não havia volta. Ou fariam horizontes brilhantes funcionar, ou perderiam tudo. Enquanto olhava para Emily adormecida ao seu lado, ele respirou fundo e fez uma promessa silenciosa. Ele não falharia. Na manhã seguinte, acordaram com o mesmo propósito: continuar, não importa o que viesse pela frente. Raquel Adams, jornalista conhecida por sua habilidade de transformar boas histórias em grandes reportagens, chegou cedo ao pequeno escritório da Horizontes Brilhantes. Ela havia acompanhado a trajetória de Michael e Emily desde o início e se encantara com a seriedade e paixão com que o casal conduzia a missão de educar crianças em situação vulnerável. Para ela, não era apenas uma pauta, era a chance de revelar algo genuíno ao mundo. Enquanto ajustava seu gravador e folheava suas anotações, Raquel puxou conversa com Emily. "Você acha que estão prontos para esse nível de visibilidade?" perguntou Raquel, com um leve sorriso nos lábios. Emily cruzou os braços e trocou um olhar rápido com Michael, que organizava papéis na mesa. "Estamos o mais prontos que podemos estar", respondeu Emily, com um meio sorriso. "A verdade é que nunca dá para ter certeza. Mas sabemos por que estamos aqui", completou Michael, entregando-lhe uma pasta com números e relatos. "E isso é tudo que importa." Raquel assentiu. Gostava de ver como aquele casal funcionava. Enquanto Michael era a força bruta e a estrutura, Emily trazia calma e perspectiva. Eles eram diferentes, mas se complementavam perfeitamente. Raquel lançou um olhar significativo para ambos. "Vocês vão ser ouvidos. Confie em mim." Nos dias seguintes, Raquel mergulhou na rotina da Horizontes Brilhantes. Visitou as escolas apoiadas pelo projeto, entrevistou crianças, pais e voluntários. O que mais chamou sua atenção não foram apenas os números de impacto, mas as histórias pessoais. Crianças que, pela primeira vez, conseguiam sonhar com o futuro, mães emocionadas por verem seus filhos receberem oportunidades reais. A reportagem foi publicada com o título "Transformando Vidas, a Revolução Silenciosa da Educação em São Paulo." A matéria detalhava como a dedicação de Michael e Emily estava plantando sementes para um futuro diferente. Quando o texto saiu, não demorou para que o telefone do escritório começasse a tocar. David Johnson entrou na sala segurando o celular com um sorriso no rosto. "Parece que conseguimos a atenção que queríamos, pessoal", disse ele, jogando o aparelho sobre a mesa. "2 investidores sociais querem conversar, e um deles quer marcar uma reunião ainda esta semana." "Isso é incrível", disse Emily, sorrindo para Michael, que apertou a mão dela discretamente, como quem diz: "Estamos no caminho certo." Raquel entrou na sala logo depois, carregando a edição impressa do jornal. "Eu disse que vocês seriam ouvidos." Michael pegou o jornal e observou a capa. Era a primeira vez que via a imagem do projeto ali, estampada para todos verem. Sentiu um misto de orgulho e nervosismo. "Agora é oficial", disse ele, entregando o jornal para Emily. Emily passou os olhos pelas palavras. Por um momento, ficou em silêncio, absorvendo a dimensão do que estavam construindo.
Estamos prontos para o próximo passo? Perguntou Raquel, cruzando os braços. Estamos prontos, confirmou Michael, com mais firmeza do que nunca. O evento beneficente foi planejado em tempo recorde, mas a equipe trabalhou sem descanso para garantir que tudo estivesse perfeito. Era a primeira vez que Horizontes Brilhantes se apresentaria para uma plateia composta por empresários, investidores e líderes influentes. Nos bastidores, minutos antes da apresentação, Michael ajeitava a gravata enquanto Emily revisava suas anotações uma última vez. Nervoso? Perguntou ela, levantando os olhos para ele. Um pouco. Ele riu, tentando aliviar a tensão. E você? Emily sorriu. Muito. Mas estamos juntos nisso. Vai dar certo. Sarah apareceu na porta e fez um sinal com a cabeça. Está na hora. Michael e Emily trocaram um olhar breve, mas significativo. Então, de mãos dadas, caminharam até o palco. O auditório estava cheio. Luzes suaves iluminavam o ambiente, e o burburinho cessou assim que o casal subiu ao palco. A apresentação começou com um vídeo tocante que mostrava o impacto do trabalho da ONG. Em seguida, Michael e Emily falaram sobre os desafios e as conquistas que enfrentaram. Este projeto nasceu de um sonho, disse Michael, com a voz firme. Um sonho de que toda criança, independente de sua origem, tenha acesso a oportunidades reais. Emily continuou. Não estamos apenas oferecendo educação. Estamos dando às crianças a chance de acreditar que seus futuros podem ser diferentes. A apresentação foi emocionante e cativante. Ao final, o auditório inteiro se levantou em um aplauso uníssono. Michael e Emily se entreolharam, emocionados. Todos os sacrifícios que haviam feito até ali pareciam, finalmente, fazer sentido. Enquanto eles desciam do palco, os cumprimentos começaram. Empresários se aproximavam para elogiar o trabalho e investidores pediam reuniões. A equipe estava radiante. Sarah sorria enquanto conversava com um grupo de psicólogos e David trocava cartões de visita com possíveis apoiadores. Mas foi no meio da multidão que Michael notou uma figura familiar, sentada na última fileira, observando tudo em silêncio. Seu pai, Jonathan Miller. Jonathan não havia anunciado sua presença. Viera ao evento movido por uma curiosidade inquieta e talvez, em parte, por orgulho ferido. Durante meses, ele acreditara que o projeto do filho era apenas uma aventura passageira, algo que logo fracassaria. Mas, ao ver o trabalho do filho ser aplaudido de pé, algo dentro dele mudou. Quando os olhares de pai e filho se encontraram, Michael sentiu um aperto no peito. Não esperava ver Jonathan ali. Ficou imóvel por um instante, sem saber o que pensar ou dizer. Jonathan levantou-se devagar e caminhou na direção dele. Michael, chamou, com a voz baixa e hesitante. Michael piscou, surpreso. Pai, o que você está fazendo aqui? Jonathan parecia desconfortável, como se as palavras não lhe saíssem com facilidade. Seus olhos, no entanto, não carregavam a frieza de outras vezes. Eu precisava ver com meus próprios olhos o que você tem feito, respondeu Jonathan, desviando o olhar por um instante, como quem busca as palavras certas. Estou impressionado. Michael ainda observava com cautela. Parte dele estava feliz por vê-lo ali. Outra parte se perguntava qual era a real intenção do pai. Emily se aproximou, percebendo a tensão entre os dois. Jonathan a cumprimentou com um leve aceno de cabeça. Senhor Miller, disse ela, com um tom educado, mas reservado. Jonathan respirou fundo e voltou a encarar o filho. Eu nunca imaginei que você pudesse fazer algo assim, Michael. Sua voz estava mais suave do que de costume. Admito que estava errado. Michael cruzou os braços, tentando manter a compostura. E por que você veio? Então, Jonathan deu um passo à frente, hesitante, para entender o que você escolheu. E, talvez, para ver se ainda há espaço para a gente conversar. Michael trocou um olhar com Emily, que assentiu de leve. Ela sabia que, apesar de tudo, aquele era um momento importante para ele. Acho que podemos conversar,
disse Michael. Finalmente, Jonathan assentiu, um pouco aliviado. Ali, entre palavras não ditas e olhares carregados de emoções complexas, pai e filho deram o primeiro passo para uma possível reconciliação. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez havia uma abertura para um novo começo. Enquanto Jonathan se afastava para dar espaço, Michael sentiu uma estranha paz interior. Ainda havia muito a ser resolvido, mas aquele encontro inesperado plantava uma nova semente, a esperança de que, talvez, um dia eles pudessem se entender de verdade. E assim, Horizontes Brilhantes não apenas ganhava reconhecimento público, mas também começava a construir pontes que Michael jamais imaginou serem possíveis. Depois do evento, Michael e Jonathan permaneceram em uma sala reservada, longe dos olhares curiosos. O ar entre eles estava carregado de expectativas e emoções reprimidas. Jonathan não era um homem acostumado a pedir desculpas ou demonstrar vulnerabilidade, mas ali, diante do filho que ele deserdara, parecia um pouco menor do que a figura imponente que todos conheciam. Michael cruzou os braços, olhando para o pai com cautela. Jonathan pigarreou, buscando palavras que não costumava dizer. Eu estive pensando, Michael, começou ele, num tom pausado. Talvez eu possa ajudar você e Emily com *Horizontes Brilhantes*. Michael estreitou os olhos, ainda desconfiado. Ele conhecia o pai bem demais para não perceber a hesitação ali. Como exatamente você quer ajudar? Jonathan deu de ombros, como se quisesse minimizar o peso da oferta. Tenho recursos, contatos, disse ele. Podemos expandir o projeto, abrir novas unidades, contratar mais gente. Emily, que estava ao lado de Michael, permanecia em silêncio, observando cada movimento e palavra de Jonathan. Ela sabia que aquela conversa significava mais do que apenas uma oferta de financiamento. Era um possível recomeço entre pai e filho. Michael olhou para Emily por um breve momento, buscando uma confirmação silenciosa. Ela deu um leve aceno de cabeça, encorajando-o a ouvir o que o pai tinha a dizer. Podemos conversar sobre isso, disse Michael, voltando-se para Jonathan. Mas preciso deixar claro uma coisa. O impacto social é nossa prioridade. Não estamos fazendo isso pelo lucro ou pela visibilidade. Jonathan assentiu lentamente, como se estivesse processando aquelas palavras pela primeira vez. Compreendo. Não estou aqui para mudar o que vocês fazem. Só quero apoiar, se permitir. Foi um momento breve, mas carregado de significado. Pela primeira vez, parecia que Jonathan estava começando a enxergar o filho não como um herdeiro rebelde, mas como um homem com seus próprios valores e sonhos. Michael respirou fundo, sentindo uma leve abertura para algo novo, talvez um caminho para reparar a relação que tanto machucara no passado. Mas, enquanto pai e filho conversavam, um homem observava tudo de longe com crescente inquietação. Richard Harris, o diretor financeiro da empresa de Jonathan. Ele havia percebido a aproximação entre os dois durante o evento e imediatamente sentiu o perigo. Richard estava envolvido em um esquema de fraudes financeiras dentro da empresa havia anos. Afastar Michael de Jonathan fora essencial para garantir que seus desvios nunca fossem descobertos. E agora, com essa reaproximação, Richard sentia que o cerco começava a se fechar. Em seu escritório, ele andava de um lado para o outro, pensando nas possíveis consequências. Se Michael retomasse a proximidade com o pai e tivesse acesso aos negócios da família, não demoraria a descobrir os números adulterados e as transações suspeitas que Richard mantinha escondidas. Ele se jogou na cadeira e pegou o telefone. A voz saiu tensa. Precisamos nos mexer, disse ele a um contato obscuro do outro lado da linha. A aproximação entre Jonathan e o filho é uma ameaça. Não podemos deixar que isso vá adiante. O que você quer que a gente faça? Perguntou a voz do outro lado. Richard apertou os olhos, a mente calculando as opções. Sabia que não poderia agir contra Michael diretamente. Jonathan não perdoaria um ataque aberto ao próprio filho. Então, decidiu ir por outro caminho. Ataquei o grupo, disse ele, com frieza.
Desacreditem o projeto. Façam parecer que estão desviando fundos. Isso vai acabar com a reputação deles. Exatamente. Ei, com sorte, também afastará Jonathan. Enquanto isso, no pequeno escritório da Horizontes Brilhantes Michael, Emily e a equipe discutiam os próximos passos para o crescimento do projeto. A oferta de apoio de Jonathan era uma oportunidade única, mas também vinha acompanhada de incertezas. David Johnson, sempre pragmático, inclinou-se sobre a mesa, analisando os riscos. "E você realmente confia que seu pai não vai tentar interferir?" perguntou David, olhando diretamente para Michael. Michael suspirou. "Não sei se confio completamente, mas desta vez ele parece sincero." Emily colocou a mão sobre a dele, dando-lhe apoio silencioso. "Acho que vale a pena tentar", disse ela. "Se ele quer ajudar, não precisamos recusar de imediato. Podemos impor limites claros." David deu um leve sorriso. "Limites com um cara como Jonathan Miller. Boa sorte com isso." Todos riram brevemente, mas havia uma tensão subjacente. Sabiam que estavam entrando em um território delicado. Sarah, a psicóloga, que até então permanecerá em silêncio, finalmente se manifestou. "Se você sente que pode haver uma chance de reconstruir essa ponte, Michael, talvez seja hora de arriscar. Não é só pelo projeto, é pela relação entre vocês." Michael assentiu, sabendo que Sarah tinha razão. Por mais difícil que fosse, essa era uma oportunidade que ele não queria desperdiçar. "Certo", disse ele. "Vamos aceitar o apoio, mas com uma condição: continuamos fiéis à nossa missão." "Sem abrir mão de nada", completou Emily. Lisa Brown, a assistente social, cruzou os braços e fez uma última advertência. "Só fiquem atentos. A aproximação dele pode ser sincera, mas o mundo dos negócios nunca é simples." Michael agradeceu o conselho com um aceno. Ele sabia que estava pisando em terreno instável, mas também sentia que era o momento de tentar. Do outro lado da cidade, Jonathan estava sozinho em seu escritório. Sentado à sua mesa, olhava para a fotografia da esposa falecida, uma lembrança de tempos mais simples, quando sua família ainda parecia inteira. Ele havia cometido muitos erros, e afastar Michael talvez tivesse sido o pior deles. Com um suspiro profundo, pegou o telefone e fez uma ligação rápida. "Quero que preparem uma proposta de apoio financeiro para Horizontes Brilhantes disse ele ao assessor. "Nada muito agressivo, apenas o suficiente para que eles sintam que estou do lado deles." Do outro lado da linha, o assessor hesitou. "Tem certeza disso, senhor?" Jonathan fechou os olhos por um momento, como se pesasse todas as consequências daquela decisão. "Sim, desta vez, é a coisa certa a fazer." Enquanto Jonathan tomava sua decisão, Richard Harris, em seu próprio escritório, orquestrava o plano que tinha certeza de que destruiria tudo. Ele sabia que, se o escândalo atingisse a Horizontes Brilhantes Jonathan se afastaria de Michael de vez, e seus próprios segredos continuariam a salvo. Richard fechou o laptop, satisfeito com as providências que havia tomado. "É apenas questão de tempo", murmurou para si mesmo. A aliança entre Jonathan e Michael parecia se fortalecer, mas o que ninguém sabia era que uma tempestade silenciosa estava prestes a cair sobre todos eles. Nas semanas que se seguiram ao evento beneficente, a Horizontes Brilhantes parecia estar a caminho de uma expansão promissora. Michael e Emily começaram a negociar com novos parceiros, e os primeiros recursos enviados por Jonathan começaram a entrar na conta da ONG. Mas então, de forma súbita e devastadora, surgiram os primeiros rumores. No início, foram pequenos comentários nas redes sociais, insinuações sobre irregularidades financeiras, acusações vagas de desvio de fundos e questionamentos sobre a transparência da ONG. Em questão de dias, as críticas se espalharam como pólvora. Jornais locais começaram a publicar notas curtas levantando dúvidas sobre a integridade do projeto, e parcerias promissoras começaram a ser canceladas sem aviso prévio.
David entrou no escritório de Michael com o rosto fechado, segurando uma pasta cheia de documentos e um tablet com uma matéria aberta. Temos um problema sério, disse ele, jogando o tablet sobre a mesa. Michael pegou o dispositivo e leu rapidamente a manchete. ONG promissora sob suspeita. Possíveis irregularidades na gestão de fundos. Ele sentiu o estômago afundar. Emily entrou logo atrás, franzindo a testa ao ver a expressão preocupada no rosto do marido. O que foi agora? Estão nos acusando de corrupção, respondeu Michael, entregando o tablet a ela. Emily passou os olhos pela matéria. Isso é absurdo. Não tem nenhum fundamento. David cruzou os braços. Sério. Não precisa ter fundamento, Emily. Na internet, uma mentira repetida vira verdade rápido. Michael se levantou e começou a andar pela sala, tentando pensar em uma forma de lidar com a situação. Quem está por trás disso? Perguntou, a mandíbula tensa. Raquel Adams, sempre atenta às movimentações na mídia, entrou na sala com uma expressão igualmente preocupada. Ela segurava um laptop aberto e colocou-o sobre a mesa. Vocês precisam ver isso. A coisa está piorando. Ela exibiu várias páginas abertas, blogs, perfis anônimos e até influenciadores digitais compartilhando as mesmas insinuações. Em todas as postagens, a narrativa era a mesma, que a Horizontes Brilhantes estava desviando dinheiro e usando crianças vulneráveis como fachada para interesses pessoais. Isso não pode ser coincidência, disse Raquel, apertando os lábios. Alguém está coordenando esses ataques. Michael cerrou os punhos, sentindo a raiva crescer dentro dele. Estão nos atacando, e precisamos descobrir quem está por trás disso, rápido. Na mesma noite, Michael convocou uma reunião de emergência com toda a equipe. Sarah, Lisa e Thomas se juntaram a David, Emily e Raquel na sala improvisada que usavam como escritório. A tensão era palpável, cada membro da equipe ciente do risco que corriam se não resolvessem a situação rapidamente. Precisamos investigar de onde estão vindo essas acusações, disse Michael, passando os olhos por cada um deles. Não podemos perder mais tempo. E se for alguém tentando minar nossa reputação para afastar os investidores? Sugeriu Sarah, sempre inclinada a compreender a intenção por trás das ações das pessoas. Lisa balançou a cabeça, frustrada. Isso não é apenas para nos desacreditar. Quem quer que esteja fazendo isso sabe como essas coisas funcionam. Estão mexendo com a imagem da ONG para nos destruir por completo. Thomas, com a experiência de quem já vira muitas crises, cruzou os braços e falou com calma. A questão é, quem teria interesse em nos ver fracassar? Raquel deu um passo à frente, apontando para o laptop aberto na mesa. Eu fiz algumas buscas rápidas. Há um padrão. Os perfis que estão espalhando essas mentiras foram criados recentemente e todos têm conexões indiretas com pessoas que trabalham em setores próximos ao de... Ela fez uma pausa, trocando um olhar significativo com Michael. Ao setor financeiro do seu pai. Michael apertou os lábios e a ficha começou a cair. Richard Harris, murmurou ele. Emily franziu a testa. O diretor financeiro da empresa do seu pai? Sim. Michael passou a mão pelo rosto, exausto. Ele nunca gostou de mim. E se eu e meu pai nos reaproximarmos, é questão de tempo até eu descobrir as fraudes dele. David concordou com um aceno de cabeça. Faz sentido. Sabotando a ONG, ele afasta seu pai novamente e protege o que está escondendo na empresa. Michael respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Precisamos de provas. Raquel ergueu uma sobrancelha. E como pretendemos conseguir essas provas? Nos dias seguintes, Michael, Raquel e Alex, o voluntário mais jovem da equipe, se dedicaram a investigar as movimentações suspeitas ao redor da ONG. Alex havia estudado informática e começou a rastrear as contas falsas que espalhavam as acusações nas redes sociais. Esses perfis são descartáveis, explicou Alex em uma reunião. Eles foram criados para sumir assim que o estrago estiver feito. Raquel analisou cada dado que Alex conseguia encontrar, tentando identificar ligações mais profundas.
O problema é que quem fez isso é esperto, comentou Raquel, mexendo no laptop. Mas ninguém é invisível na internet. Michael permaneceu em silêncio por alguns segundos, pensando em uma forma de agir. Então, olhou para David. Precisamos confrontar meu pai com isso. Ele precisa saber o que está acontecendo dentro da empresa. Emily apertou a mão dele, preocupada. Tem certeza? Michael assentiu. Não temos escolha. Se não fizermos isso rápido, vão acabar com tudo que construímos. Com o plano traçado, Michael fez uma ligação direta para Jonathan. Pai, precisamos conversar. E é urgente. Do outro lado da linha, Jonathan hesitou. O que aconteceu? Preciso que você me encontre. Há algo que você precisa ver. Jonathan concordou, embora a tensão na voz do filho o deixasse intrigado. Horas depois, no mesmo escritório onde haviam iniciado a reaproximação, Michael e Jonathan sentaram-se frente a frente. Michael não perdeu tempo e apresentou as evidências que Raquel e Alex haviam encontrado. Seu diretor financeiro está nos sabotando, disse Michael, apontando para os documentos na mesa. E se ele está disposto a fazer isso com a ONG, imagina o que pode estar escondendo na sua empresa. Jonathan passou os olhos pelas provas e sua expressão endureceu. Richard, murmurou ele, quase para si mesmo. Michael cruzou os braços. Precisamos agir antes que seja tarde demais. Se você deixar isso continuar, ele não só vai destruir horizontes brilhantes, mas também vai comprometer tudo o que você construiu. Jonathan ficou em silêncio por alguns instantes, absorvendo a gravidade do que acabará de ouvir. Então, levantou-se lentamente, com o rosto sombrio e determinado. Deixe isso comigo. Michael assentiu, mas sabia que aquilo era apenas o começo. Alex Martinez estava sentado em um canto da pequena sala da ONG, inquieto, enquanto ouvia a conversa entre Michael e Raquel sobre o próximo passo na investigação. Ele tentava se concentrar nas telas à sua frente, repletas de gráficos e conexões que buscavam rastrear as origens das acusações. Então, um pensamento lhe ocorreu como um estalo. Espera aí, murmurou ele, se endireitando na cadeira. Raquel e Michael pararam de falar e se voltaram para ele. O que foi, Alex? Perguntou Michael. Alex franziu a testa, como se estivesse juntando peças soltas na cabeça. Lembrei de algo estranho. Há alguns dias, eu vi uns caras rondando o prédio da ONG. Não eram moradores da área e nem pareciam interessados no nosso trabalho. Achei que fosse paranoia minha na hora. Mas agora, Raquel se inclinou para a frente. Atenta. Você acha que eles estavam nos espionando? Tenho quase certeza. Alex voltou a mexer no computador, os dedos voando pelo teclado. E se eles estiverem conectados a Richard, faz todo sentido. Precisavam de informações internas para plantar essas acusações. Michael apertou os punhos sobre a mesa, a expressão endurecendo. Acha que consegue rastrear alguma coisa deles. Alex deu um meio sorriso, confiante. Me dá um tempo. Depois de algumas horas intensas de pesquisa, Alex se levantou da cadeira e estalou os dedos, satisfeito com o que havia encontrado. Achei, disse ele, girando o laptop para que Michael e Raquel pudessem ver. Na tela, apareciam conexões claras entre os perfis falsos que espalhavam os boatos e uma empresa terceirizada que, após um breve mergulho nos documentos públicos, revelava contratos suspeitos ligados à empresa de Jonathan Miller. Todos esses contratos haviam sido assinados por ninguém menos que Richard Harris. Raquel sorriu, satisfeita. É o bastante para ligar Richard diretamente aos ataques. Michael olhou para os dados na tela. Sua expressão de determinação só aumentava. Isso é mais do que suficiente. Agora é questão de confrontá-lo e acabar com essa farsa de uma vez por todas. Michael não perdeu tempo. Junto com David Johnson, ele elaborou um plano minucioso para confrontar Richard e garantir que ele não tivesse como se esquivar das acusações. A reunião foi marcada discretamente para o escritório central da empresa de Jonathan.
A intenção era que a conversa ocorresse longe de qualquer exposição pública, mas com testemunhas suficientes para garantir que Richard não tentasse escapar. Quando Richard entrou na sala, acompanhado por 2 advogados, encontrou Michael. David e Jonathan já à espera. Seu sorriso confiante se desfez por um breve instante, mas ele rapidamente recuperou a compostura. Michael, Sr. Miller, ele cumprimentou com um leve aceno. O que é isso? Por que essa reunião de surpresa? Michael cruzou os braços, a expressão implacável. Sabemos o que você fez, Richard. O diretor financeiro piscou, fingindo confusão. Não sei do que você está falando. David deslizou uma pasta pela mesa até Richard. Essas são as provas que ligam você aos ataques contra horizontes brilhantes. Identificamos contratos seus com empresas que usaram perfis falsos para espalhar mentiras sobre a nossa ONG. Richard abriu a pasta, folheando os documentos rapidamente. Seu rosto permaneceu impassível, mas a tensão em seus ombros era evidente. Isso é um absurdo, disse ele, jogando os papéis de lado. Vocês não podem provar nada. Raquel, que estava sentada ao lado de Michael, colocou um pendrive sobre a mesa. As provas estão todas aqui. E, se preferir, podemos levar isso diretamente para a polícia e para a imprensa. Richard olhou fixamente para o pendrive, sua mente trabalhando freneticamente para encontrar uma saída. Ele tentou manter a pose, mas o suor começava a escorrer de sua testa. Escutem. Ele mudou o tom, agora mais defensivo. Isso tudo é um grande mal-entendido. Posso explicar. Não tem explicação para isso, interrompeu Michael, a voz firme. Você tentou destruir o que construímos para proteger seus próprios interesses. E isso termina aqui. Jonathan, que havia permanecido em silêncio até aquele momento, se levantou lentamente. Você estava me enganando esse tempo todo, Richard. Sua voz estava baixa, mas carregada de desapontamento e raiva. Não apenas sabotou o trabalho do meu filho, mas colocou toda a minha empresa em risco com suas fraudes. Richard abriu a boca para falar, mas Jonathan levantou a mão, cortando-o. Acabou. Você está fora. Richard sabia que não havia mais escapatória. Sem alternativas, seus advogados o aconselharam a cooperar. Jonathan ordenou sua demissão imediata e, sem hesitação, entregou toda a documentação ao departamento jurídico para iniciar um processo formal. Isso não vai acabar bem para você, Richard, disse Jonathan antes de ele ser escoltado para fora da sala. E desta vez, não vou mover um dedo para te proteger. Quando a porta se fechou atrás de Richard, Michael sentiu um peso sair de seus ombros. Jonathan se voltou para ele, mais sério, mas também com um olhar de respeito. Você fez a coisa certa, filho. Estou orgulhoso. Michael assentiu, embora ainda houvesse muito a ser resolvido. A ONG havia sido atacada e precisaria de tempo para se recuperar totalmente. Mas, pela primeira vez, ele sentia que a verdade finalmente estava do seu lado. Emily entrou na sala logo depois, abraçando Michael com força. Acabou? Perguntou ela, ainda apreensiva. Acabou, confirmou Michael, segurando-a perto. Raquel sorriu ao ver a cena. Agora, podemos recomeçar. Jonathan Miller estava sentado sozinho em seu escritório, os olhos fixos em uma foto antiga de Michael ainda criança, nos ombros da falecida esposa. A traição de Richard ecoava na sua mente como um martelo incansável, batendo sem cessar. Ele havia permitido que sua obsessão pelo controle e pelo sucesso o cegasse. Em busca de preservar seu império, perderá a confiança do filho e entregará o destino da empresa nas mãos de um traidor. Ele apertou a ponte do nariz, respirando fundo. A vergonha o consumia. Talvez, no fundo, ele sempre soubesse que Michael estava certo, mas o orgulho o impedira de admitir. Agora, sem Richard, ele precisava enfrentar algo muito mais difícil: encarar o filho e reconhecer seus erros. Na sala de reuniões da Horizontes Brilhantes, Jonathan se sentou diante de Michael e Emily. A tensão no ar era palpável,
mas diferente daquela que existira em encontros passados. Não havia mais acusações silenciosas ou olhares de decepção. O cansaço emocional pesava sobre todos, mas a verdade finalmente fora revelada, e isso mudava tudo. Jonathan olhou para Michael, um brilho contido nos olhos que parecia misturar culpa, arrependimento e uma pequena esperança de redenção. "Sinto muito, filho", disse ele, baixando a voz. "Você estava certo desde o começo." Por um momento, o silêncio dominou o espaço. Michael observou o pai em silêncio, percebendo a vulnerabilidade rara que ele demonstrava. Jonathan não era um homem que se desculpava com facilidade, e vê-lo fazer isso era um sinal claro de que algo havia mudado dentro dele. Emily olhou para Michael, como se dissesse que era hora de deixar o passado para trás. Michael soltou um leve suspiro, sentindo a gravidade da escolha que tinha pela frente. "O que importa agora é que seguimos em frente", respondeu Michael, quebrando o silêncio. Sua voz era serena, mas firme. Jonathan assentiu, aliviado, embora uma sombra de tristeza ainda permanecesse. "Não vou pedir que você esqueça o que aconteceu", começou Jonathan, mas Michael interrompeu. "Eu não vou esquecer, pai, mas também não vou deixar isso nos definir." Jonathan olhou para o filho, admirando a maturidade que ele havia desenvolvido ao longo desse caminho doloroso. Sentiu orgulho de um jeito que nunca havia sentido antes. Não pelo sucesso material, mas pela integridade e força de caráter que Michael demonstrava. Emily falou pela primeira vez, em um tom gentil. "O que importa é o que fazemos daqui para frente." Jonathan olhou para ela e fez um leve aceno com a cabeça. "E eu quero ajudar, se vocês me permitirem." Michael trocou um olhar com Emily, e um acordo silencioso foi feito entre os dois. Havia cicatrizes, mas também uma chance real de recomeço. "Podemos trabalhar juntos", disse Michael, "mas vai ser diferente desta vez. Não haverá espaço para controle ou agendas escondidas. Tudo o que fizermos será em nome do impacto que queremos causar e não do lucro." Jonathan sorriu levemente, pela primeira vez em muito tempo. "Combinado." A equipe se reuniu logo depois. Sarah, David, Lisa e Thomas se juntaram à mesa para discutir como reestruturar a ONG após os ataques. Todos estavam cientes do impacto que as falsas acusações haviam causado e da necessidade de agir rapidamente para restaurar a confiança do público e dos parceiros. David foi direto ao ponto. "Precisamos divulgar o desfecho dessa situação. As pessoas precisam saber que fomos vítimas de sabotagem." Raquel já estava adiantada nesse ponto. "Estou em contato com alguns jornalistas de confiança. A história da queda de Richard Hennes é poderosa e vai deixar claro que não tínhamos nada a esconder." Sarah, sempre preocupada com o emocional da equipe, fez uma sugestão. "Talvez seja bom organizar um evento para marcar essa nova fase. Mostrar que estamos mais fortes do que nunca." Michael assentiu, gostando da ideia. "Um evento aberto. Convidamos os parceiros, as famílias e as crianças que ajudamos. Mostramos que estamos de pé." Jonathan, que observava a conversa, se inclinou para a frente. "Deixem que eu cuide dos custos. Faço questão." Desta vez, não houve tensão ou desconfiança no olhar de Michael. Ele apenas assentiu, aceitando a oferta do pai com gratidão silenciosa. Naquela noite, Michael e Emily sentaram-se juntos no pequeno sofá de casa. As luzes estavam baixas e o peso dos últimos acontecimentos começava a se dissipar. Emily encostou a cabeça no ombro dele e Michael passou o braço em volta dela, sentindo um raro momento de paz. "Finalmente acabou", murmurou Emily. "Ainda temos trabalho pela frente", respondeu Michael, mas havia um tom mais leve em sua voz agora. "Eu sei, mas estamos juntos, e isso é o que importa." Michael sorriu, beijando a testa dela. "Sempre." O reencontro com Jonathan havia sido o início de um processo lento e cuidadoso de reconstrução. Havia confiança a ser restaurada e feridas a serem curadas, mas algo essencial havia mudado. Michael não estava mais em guerra com o próprio passado,
Ele havia encontrado seu caminho e agora caminhava com a certeza de quem era e do que queria construir. Jonathan, por sua vez, começava a enxergar as coisas sob uma nova perspectiva. Pela primeira vez, ele entendia que o verdadeiro legado não estava nas contas bancárias ou nos imóveis luxuosos, mas nas vidas que tocamos e nas oportunidades que criamos para os outros. E, assim, com o apoio renovado do pai e a força inabalável da equipe ao seu lado, Michael se preparava para dar o próximo passo na missão do Horizontes Brilhantes. Eles haviam resistido à tempestade e estavam prontos para crescer ainda mais. Com o apoio renovado de Jonathan, a Horizontes Brilhantes tomou proporções que Michael e Emily jamais haviam imaginado no início. O projeto, que começou em uma pequena sala com recursos limitados, agora abria escolas e centros educacionais em várias cidades. Cada nova unidade significava mais crianças recebendo oportunidades, mais vidas transformadas e um impacto crescente na sociedade. Jonathan estava envolvido em cada passo. Ele não apenas financiava parte das operações, como também fazia questão de participar das reuniões e visitas às novas escolas. "Não quero ser só o homem do dinheiro", disse Jonathan em uma reunião com a equipe. "Quero entender o que vocês estão fazendo, como posso ajudar de verdade." E ele fez exatamente isso. Em diversas ocasiões, Jonathan surpreendeu Michael e Emily aparecendo sem aviso nas escolas, conversando com crianças e educadores. Em cada sorriso que ele via e em cada história de superação que ouvia, sentia a confirmação de que estava, finalmente, no caminho certo. Em uma dessas visitas, Jonathan conheceu Gabriela, uma menina de 9 anos que participava de um dos programas educacionais da ONG. A menina era brilhante e tinha um talento natural para matemática, mas sua família enfrentava dificuldades severas. Jonathan se sentou ao lado dela, observando enquanto Gabriela resolvia uma série de problemas complexos com facilidade. "Você gosta de números, hein?" perguntou ele, curioso. Gabriela sorriu timidamente. "Sim, quero ser engenheiro um dia." Jonathan sentiu um aperto no coração. Durante anos, ele havia tratado o futuro das pessoas ao seu redor como um investimento ou um número numa planilha. Agora, ao olhar para aquela menina, entendeu que o verdadeiro valor estava na esperança que ajudavam a construir. Quando voltou para o escritório, chamou Michael para uma conversa privada. "Eu quero criar um fundo educacional para garantir que essas crianças possam continuar estudando até a universidade", disse Jonathan, com convicção. Michael sorriu, orgulhoso. "Vai mudar a vida de muitas pessoas, pai." Jonathan assentiu, satisfeito. "Você me ensinou isso, filho. Nunca é tarde para recomeçar." Com cada novo passo, o projeto continuava crescendo. Emily liderava a implementação dos novos programas educacionais, sempre em parceria com Sarah, David, Lisa e Thomas. A equipe estava mais unida do que nunca, e cada um deles sabia que faziam parte de algo muito maior do que apenas uma ONG. Estavam construindo um futuro. Na última reunião do ano, todos se reuniram para revisar os resultados e celebrar o crescimento extraordinário que haviam alcançado. A sala estava cheia de energia. Relatórios espalhados pelas mesas mostravam as conquistas. Mais de 15.000 crianças matriculadas, dezenas de famílias reintegradas socialmente e uma lista crescente de investidores dispostos a apoiar a expansão contínua. David, sempre pragmático, olhou para as projeções e deu um sorriso satisfeito. "Se continuarmos nesse ritmo, estaremos em mais 5 cidades no próximo ano." Lisa concordou. "E vamos precisar de mais assistentes sociais. As demandas das famílias estão crescendo junto com a expansão." Thomas riu, ajeitando os óculos no rosto. "E eu achando que já ia me aposentar de vez. Parece que vou continuar por aqui por mais um tempo." Todos riram, e Michael olhou ao redor, absorvendo aquele momento. A jornada havia sido longa e difícil, mas cada obstáculo superado os trouxera até ali. Ele se levantou, pedindo a atenção de todos. "Quero agradecer a cada um de vocês. Tudo isso só foi possível por causa do esforço e da dedicação de cada pessoa nessa sala." Ele fez uma pausa,
emocionado. Conseguimos! Emily, sentada ao seu lado, apertou a mão dele com carinho. E isso é só o começo. Após a reunião, Michael, Emily e Jonathan se reuniram na casa de Michael para um jantar simples, mas carregado de significado. Era a primeira vez em muitos anos que os Miller se reuniam como uma família. Não havia mais barreiras, apenas respeito e admiração mútua. Jonathan olhou para o filho e para Emily, sentindo um calor no peito que ele não experimentava há muito tempo. Eu perdi muito tempo tentando ensinar vocês sobre negócios, disse ele, refletindo. Mas foram vocês que me ensinaram o que realmente importa. Emily sorriu. Você aprendeu rápido. Jonathan soltou uma risada leve, algo raro para ele. Ainda estou aprendendo, mas posso dizer que é a melhor coisa que já fiz. Michael levantou sua taça de vinho. Há novas oportunidades. E há novos começos, completou Jonathan, erguendo a sua taça também. Eles brindaram, sentindo que, apesar de tudo que haviam perdido no passado, tinham encontrado algo muito mais valioso, uma segunda chance. Nos meses seguintes, a Horizontes Brilhantes continuou a florescer. Cada escola aberta era uma nova semente plantada, cada criança ajudada era uma vitória silenciosa. E cada família que encontrava esperança era mais um passo na construção de um futuro melhor. Jonathan dedicou uma parte significativa de seu império financeiro à causa, transformando não apenas a vida das pessoas que eram atendidas pela ONG, mas também a dele próprio. Pela primeira vez, ele se sentia realmente realizado. Michael e Emily, por sua vez, continuaram liderando com a mesma paixão de quando tudo começou. Eles sabiam que seu trabalho estava apenas no início, mas agora tinham a certeza de que estavam no caminho certo e que, juntos, poderiam alcançar qualquer coisa. O império da família Miller não era mais definido pelo poder econômico, mas pela esperança que espalhavam por onde passavam. Jonathan havia finalmente entendido que o verdadeiro legado não se media em números, mas nas vidas tocadas. E assim, com respeito, amor e propósito, os Miller construíram algo maior do que dinheiro poderia comprar. Eles construíram um império de esperança, e esse império estava apenas começando.